Campeonato Brasileiro Série B, tabela de classificação, rodada de número 5. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trago para vocês a tabela de classificação da Série B, rodada de número 5, finalizada e atualizada. Nesta segunda-feira, no dia 28/4, tivemos o último jogo da rodada de número 5, Botafogo e Goiás. O Goiás venceu a equipe do Botafogo de São Paulo no placar de 1-0. Quem marcou o gol foi Anselmo Ramon. E foi só, Botafogo 0, Goiás 1. Agora vamos dar uma conferida na tabela de classificação atualizada e em seguida eu trago para vocês os próximos jogos e os artilheiros da Série B. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a você fazer a sua inscrição e ativa o sininho de notificações para todos, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. E deixa aqui o seu like, o seu joinha, ele contribui bastante para o crescimento do nosso canal. Você também pode participar, deixando nos comentários o nome do clube que você torce, o que você está achando dessa Série B de 2025 e o desempenho do seu clube na competição. Participe! A liderança da Série B está com a equipe do Avaí, com 11 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. O Cuiabá é o segundo colocado com 11 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. O Vila Nova é o terceiro colocado com 10 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. O Coritiba está na quarta posição com 10 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. O Goiás é o quinto colocado com 10 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. O CRB está na sexta posição com 10 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. O Atlético Paranaense está na sétima posição com 9 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. O América Mineiro é o oitavo colocado com 9 pontos, 5 jogos e 3 vitórias. O Remo é o nono colocado com 9 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. O Novo Horizontino é o décimo colocado com 9 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. A Chapecoense é a 11ª colocada com 6 pontos, 5 jogos e 2 vitórias. A Ferroviária é a 12ª colocada com 6 pontos, 5 jogos e 1 vitória. O Atlético Goianiense é o 13º colocado com 6 pontos, 5 jogos e 1 vitória. O Criciúma é o 14º colocado com 5 pontos, 5 jogos e 1 vitória. O Operário é o 15º colocado com 4 pontos, 5 jogos e 1 vitória. O Atlético está na 16ª posição com 3 pontos, 5 jogos e 1 vitória. O Botafogo de São Paulo já abre a zona do rebaixamento na 17ª posição com 2 pontos em 5 jogos. O Paysandu é o 18º colocado com apenas 2 pontos em 5 jogos. O Amazonas é o 19º colocado com 2 pontos em 5 jogos. E na última posição, o Volta Redonda com apenas 1 ponto em 5 jogos. E assim está a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série B 2025. Agora vamos conferir os próximos jogos. A rodada de número 6, ela já começa na sexta-feira, no dia 5/2, teremos Ferroviária e Coritiba, jogo a ser realizado às 21h35. Remo e Amazonas, no dia 3/5, às 16h. Volta Redonda e Paysandu, no dia 3/5, às 20h30. Atlético Goianiense e Novo Horizontino, no dia 4/5, às 16h. Chapecoense e Criciúma, no dia 4/5, às 18h30. Atlético Paranaense e Botafogo de São Paulo, no dia 4/5, às 18h30. Operário e América Mineiro, no dia 4/5, às 20h30. Goiás e Avaí, no dia 5/5, às 19h. CRB e Cuiabá, no dia 6/5, às
19 horas e 30 minutos. Atlético e Vila Nova, no dia 6 do 5, às 21 horas e 30 minutos, finalizando os jogos da rodada de número 6. Rodada de número 7 já começa na quinta-feira, no dia 8 do 5, com o Atlético Paranaense e Chapecoense, às 21 horas e 35 minutos. Avaí e Atlético Goianiense, no dia 10 do 5, às 16 horas. Goiás e Coritiba, no dia 10 do 5, às 18 horas e 30 minutos. Criciúma e Volta Redonda, no dia 11 do 5, às 16 horas. Novo Horizontino e Ferroviária, no dia 11 do 5, às 18 horas e 30 minutos. Cuiabá e Operário, no dia 11 do 5, às 18 horas e 30 minutos. Botafogo e Atlético, no dia 12 do 5, às 19 horas. Aí na segunda-feira, no dia 12 do 5, teremos Amazonas e Clube de Regatas Brasil, jogo às 21 horas. Remo e Vila Nova, no dia 14 do 5, às 19 horas. América Mineiro e Paysandu, no dia 14 do 5, às 19 horas e 30 minutos, finalizando os jogos da rodada de número 7. A rodada de número 8 ela já começa no dia 15 do 5, com Ferroviária e Avaí, jogo às 21 horas e 35 minutos. Chapecoense e Cuiabá, no dia 16 do 5, às 19 horas. Operário e Botafogo, no dia 17 do 5, às 16 horas. Vila Nova e Atlético Paranaense, no dia 17 do 5, às 18 horas e 30 minutos. Atlético e Novo Horizontino, no dia 17 do 5, às 20 horas e 30 minutos. CRB e Criciúma, no dia 18 do 5, às 16 horas. Paysandu e Goiás, no dia 18 do 5, às 18 horas e 30 minutos. Atlético Goianiense e Remo, no dia 18 do 5, às 20 horas e 30 minutos. Volta Redonda e Amazonas, no dia 19 do 5, às 19 horas. Coritiba e América Mineiro, também no dia 19 do 5, às 21 horas e 35 minutos, finalizando os jogos da rodada de número 8. A rodada de número 9, ela já começa no dia 23 do 5, com Goiás e Ferroviária, às 21 horas e 35 minutos. Atlético Paranaense e Atlético, no dia 24 do 5, às 16 horas. Avaí e Chapecoense, no dia 24 do 5, às 18 horas e 30 minutos. Remo e Volta Redonda, no dia 24 do 5, às 20 horas e 30 minutos. Novo Horizontino e Paysandu, às 18 horas e 30 minutos. Amazonas e Operário, às 20 horas e 30 minutos. Aí no dia 26, teremos Criciúma e Coritiba, às 19 horas. Botafogo de São Paulo e Clube de Regatas Brasil, no dia 26 do 5, às 20 horas. Cuiabá e Vila Nova, no dia 26 do 5, às 21 horas. Aí no dia 27 do 5, América Mineiro e Atlético Goianiense, às 19 horas e 30 minutos, finalizando os jogos da rodada de número 9. Agora vamos conferir os artilheiros da Série B. A liderança da artilharia está com Pedro Rocha, atacante do Remo, com 4 gols. Na segunda posição, Renan Peixoto, atacante do Atlético Paranaense, com 3 gols. Na terceira posição, nós temos os seguintes jogadores com 2 gols cada um. Allan Kardec, atacante do Atlético Paranaense. Labandeira, atacante do Vila Nova. Diego Gonçalves, atacante do Criciúma. Arthur Caíque, atacante do Goiás. Gabriel, atacante do Vila Nova. Aleph Manga, atacante do Avaí. Derek Lacerda, atacante do Cuiabá. JP, volante do Avaí.
Pablo Diego, atacante do Novo Horizontino, Lincoln, atacante do Atlético, Josué, meio-campista da equipe do Curitiba, Rodrigo Rodrigues, atacante do Operário, Neto Costa, atacante do Atlético, ambos na terceira posição com 2 gols cada um. Na quarta posição em diante, nós temos os seguintes jogadores com 1 gol cada um: Figueiredo, atacante do América Mineiro, Fabinho, atacante do América Mineiro, Tiaguinho, do CRB, atacante, Thiago Lopes, meio-campista da equipe da Ferroviária, Gustavo Medina, zagueiro da Ferroviária, Gabriel Pinheiro, zagueiro do Volta Redonda, Juninho, volante do Criciúma, Jonathan, meio-campista do Criciúma, Jefferson Nem, atacante do Botafogo, Dramicino, volante do Botafogo, Giovani, meio-campista da equipe do Remo, Rodrigo Andrade, volante do Goiás, Messias, zagueiro do Goiás, Arilson, volante do Vila Nova, Breno Herculano, atacante do CRB, Railan, lateral do Avaí, Miqueias, ele é volante do América Mineiro, Igor, volante do Vila Nova, Heverson, lateral do Paysandu, Miguelito, meio-campista do América Mineiro, Anselmo Ramon, atacante do Goiás, Alan, zagueiro do Cuiabá, Luiz, volante do Novo Horizontino, Popó, atacante do Criciúma, Luizão, volante do Atlético Goianiense, Marcelinho, atacante do Atlético Goianiense, Reinaldo, zagueiro do Remo, Luan Silva, zagueiro do Amazonas, Morelli, volante do Criciúma, Gustavo Coutinho, atacante do Coritiba, Gaspar, atacante do Avaí, Hugo, volante do Avaí, ambos na quarta posição com 1 gol cada um até o momento. Chegamos ao final de mais um vídeo do nosso canal. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e o seu comentário. Muito obrigado, que o nosso Deus abençoe a cada um de vocês e até um próximo vídeo. Valeu, tchau!